A paz do Senhor, queridos. Amém? Obrigado. Cauê, põe a NVI para nós, por favor. 2 Crônicas, capítulo 18. Do capítulo 1 até o capítulo de número 6. Josafá tinha grandes riquezas e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e a sua comitiva, e insistiu que ele atacasse a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e o meu povo como teu povo, estarei contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus entregará nas suas mãos, ó rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem eu possa consultar? Queridos, curve a sua cabeça. Confesso para os irmãos que essa palavra trouxe um grande impacto de temor no meu coração. E quisera Deus me dar discernimento suficiente para realmente trazer aquilo que o Senhor quer para nós. Senhor, te louvo, Pai. Te adoramos, ó Espírito Santo de Deus. O Senhor é Senhor das nossas vidas. O Senhor conhece a nossa necessidade. E o Senhor vem ao nosso encontro para nos preparar. Meu Deus, diante da Tua palavra, Pai, trabalha em nossos corações em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Tenha liberdade, meu querido, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, porque o Senhor está neste lugar. Vire para o teu irmão aí, eu vou fazer isso só uma vez, né? Nós já fizemos muito hoje. Vire para o seu irmão e pergunte para ele assim: você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe? Amém? Diante do texto que nós lemos, queridos, eu queria pregar sobre o tema não desprezar a vontade de Deus. É certo que nesses últimos dias, a cada momento que passa, nós vemos que é a última hora da igreja. A cada momento, a cada acontecimento, nós chegamos à conclusão que a vinda do Senhor está próxima. Porque é tanta inversão de valores, é tanta coisa que nós ouvimos e vemos, que nós chegamos à conclusão que a volta do Senhor está próxima. A palavra nos diz que a salvação ela está mais próxima de quando nós aceitamos a fé. É visto também, queridos, que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. A minha cidade e a tua cidade não é daqui. Ela é do céu. Ela está em Deus. Mas nessa caminhada terrena, nós precisamos ser direcionados por Deus. Ouvir a voz de Deus para que nós não venhamos desviar ou se perder no caminho. Porque a caminhada é longa.
nós sabemos que dia após dia nós temos que lutar para permanecer de pé diante do Senhor. E é importante, querido, que nós saibamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a cada dia nós vamos ser desafiados diante das decisões que eu e você temos que tomar. Todos os dias. Todos os dias. Voltando ao contexto, eu quero passar rapidamente pelos personagens desse texto. Acabe era rei de Israel, das 10 tribos do norte. Ele era casado com Jezabel, e a capital do reino de Israel era Samaria. E a Bíblia nos conta que Acabe, ele se distancia de Deus. Quando nós estamos falando aqui de Acabe, por quê? Porque a palavra de Deus fala que depois da morte de Salomão, os reinos se dividiram. 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Acabe governava o reino do norte com a capital de Samaria. E entendemos que ele era povo de Deus, era escolhido de Deus. Embora houvesse se separado, mas era uma nação eleita, escolhida por Deus. Só que Acabe, queridos, ele se casa com Jezabel. E a partir daquele momento, a vida de Acabe já não era mais a mesma. Ele começou-se com idolatria, envolveu-se com a idolatria de Jezabel. E a Bíblia fala que naquele tempo, Acabe foi um dos piores reis. Isso nós estamos falando de povo de Deus. Quero frisar bem nesta noite. Já no Reino do Sul, Josafá, ele era um homem que buscou realmente, da parte de Deus, uma direção. A capital era Jerusalém, e a Bíblia fala que Josafá, ele pega o governo do seu pai Asa, e a Bíblia diz que ele fortalece Judá. Não só fortalece Judá, mas ele pega e passa pela cidade de Judá, ensinando o povo, trazendo à memória do povo a palavra de Deus, fazendo com que o povo voltasse para Deus, e Deus se agradou daquilo. Ramote-Gileade era uma cidade estratégica, ficava no território de Gade, a leste do Jordão. Foi uma das cidades distritais do governo de Salomão. Era uma cidade estratégica. Então nós já demos uma olhada no cenário, e eu queria frisar muito com você nesta noite. Embora fosse dividido 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro, era um povo escolhido de Deus. Por que eu quero frisar isso, irmãos? Quando eu estava preparando esta mensagem, o Espírito de Deus falava muito ao meu coração. Porque Acabe, ele representava um governo, uma nação. Josafá representava um governo, uma nação, de povo escolhido. Só que o governo de Acabe, ele se desviou do Senhor. Ele partiu para um rumo contrário à vontade do Senhor. E o Espírito de Deus falava muito ao meu coração, este é o retrato da igreja apóstata. A igreja apóstata é o retrato de Acabe.
A igreja que negocia princípios, quebra alianças. É uma igreja que está cheia de profetas, está cheia de gente profetizando. Mas o Espírito de Deus está longe dela. Em contrapartida, Josafá representa a igreja do arrebatamento. Uma igreja que estão incluídos eu e você, amém? Só que esta igreja, queridos, ela começou bem, pastor. Josafá começou bem. E a palavra de Deus diz que ele organizou o culto, o povo estava no caminho certo. Só que no contexto, querido, com essa divisão, em vários momentos da história houve guerra entre o reino de Israel e o reino de Judá. Então eu queria falar um pouquinho, queridos, que em algumas atitudes daqueles que realmente obedecem a Deus. No capítulo 1 que nós lemos, Cauê, a palavra de Deus é bem clara. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se com Acabe. A igreja do apóstata, querido, ela rompe com alianças e com princípios. E muitas vezes hoje, por medo, porque era muito, quando Josafá se alia a Acabe, realmente na disposição de colocar o seu filho com a filha de Jezabel, houve uma disposição. Por quê? Porque era uma solução estratégica, era uma solução diplomática, porque, como seu pai Asa, Josafá também sabia do poderio de Israel. Mas surge naquele momento uma oportunidade diplomática para acabar com a guerra. Queridos, nós sabemos que aliança é pacto, vem de pacto. Nós sabemos que aliança é entre homens e entre Deus e homens. Ela pode ser bilateral ou unilateral. Quer dizer, depende de mim, das minhas ações. Bilateral. Por quê? Porque eu tenho que fazer a minha parte para que a aliança seja mantida e que eu receba os benefícios dessa aliança. Se nós, querido, não colocarmos a nossa vida, o nosso eu, o nosso coração em manter a aliança com Deus, nós podemos correr o risco que ocorreu Josafá. Porque em alguns momentos da nossa vida, querido, para evitar brigas, discussões, nós vamos fazer alianças. E a igreja do arrebatamento tem feito muitas alianças nessa última hora. Alianças que não são do agrado do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes, se nós orássemos buscando a direção de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, muitas coisas na nossa vida seriam evitadas. Muitos sofrimentos seriam evitados. Mas muitas vezes não colocamos Deus no começo das coisas e queremos Deus no final. Queremos Deus no resultado final. Se você quer Deus no resultado final, coloque Ele no começo. Muitas vezes, querido, a igreja do arrebatamento, por medo, porque uma das coisas que eu vi nesse texto era essa diplomacia com essa oportunidade de um casamento entre os filhos. Evitaria muita coisa.
E muitas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia, querido. Para evitar briga, para evitar discussão, para evitar isso, para evitar aquilo outro, eu me anulo ou eu me alio? Queridos, permaneça na aliança de Deus. Uma das primeiras atitudes, querido, ele não quebra aliança. A primeira atitude daquele que obedece à vontade de Deus, ele não quebra aliança. Asa, pai de Josafá, ele, em um certo momento da sua vida, ele se aliou ao rei da Síria e foi duramente corrigido por Deus. Porque sabe o que Deus espera de mim, de você, querido, no momento da adversidade, nos momentos de luta, nos momentos de confronto, nos momentos de guerra? É confiar nele. É colocar isso na disposição dele, colocar isso na direção dele. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta noite, quantas coisas você tem colocado na direção de Deus? Ou você tem realmente buscado um jeitinho, como se diz o brasileiro? A igreja do arrebatamento tem perdido muitas vezes este foco. E muitas vezes, meu irmão, nós estamos fazendo aliança. Você já viu tanto que nós somos influenciáveis? Tem aquele ditado, né? Me diga com quem tu andas, eu digo quem tu és. Muitas vezes nós somos influenciados por colegas, por amigos, por pais, por mães, por cônjuges. Nós somos influenciáveis. E muitas vezes nós não damos conta, teor, de tão grande é aquela influência, que muitas vezes, querido, nós vamos ficar, sabe o quê? Fazendo a vontade daquela pessoa, sem menos perceber. Nós somos influenciados e muitas das nossas decisões são por influência. São por influência. O Espírito de Deus, irmão, traz ao nosso coração nessa noite para nós pensarmos. Será que eu tenho quebrado a aliança de Deus por aliançar com outras situações, pessoas? Por quê, irmão? Porque esse tipo de aliança vai nos levar a lugar que nós não deveríamos estar. Esses tipos de aliança vão nos levar a lugares que nós não deveríamos estar, que não era vontade de Deus nós estarmos. E você sabe qual que é o perigo disso, querido? Morremos espiritualmente. O Espírito de Deus quer trazer aqui na nossa memória, nesta noite, quer que você faça uma avaliação consigo mesmo. As pessoas que têm te cercado, têm te influenciado. As pessoas que estão no seu rol de amigos, elas têm te levado para perto de Deus ou para longe de Deus? Se a resposta é para longe de Deus, querido, reveja o seu conceito aqui nesta noite, através da palavra de Deus. Uma segunda característica daqueles que obedecem à vontade de Deus, querido, está no versículo 2, do mesmo capítulo. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. O que Acabe fez, irmãos? Ele preparou uma festa. Preparou uma festa. E insistiu, em outras traduções, está persuadiu. Uma das segundas características, irmão, daquele que obedece à vontade de Deus, é que ele não se deixa persuadir. Persuadir, irmão, fala de crença, de convicção. Significa que aquela pessoa, ela está direcionada a crer e a aceitar uma ideia.
o que no texto nós vemos, querido? Que através da aliança, Josafá chegou no reino de Samaria, e mais do que depressa, Acabe vai fazer o quê? Ele faz uma festa. Uma das armas da persuasão, querido, é muitas vezes o presente. O presente é uma das armas da persuasão. Muitas vezes a pessoa, irmão, chega com um presentinho para quê? Para te adular, para fazer propostas, para mexer com você. E o texto é bem claro, que ele fez a festa. E qual que era a intenção da festa? Era persuadir Josafá. Era fazer com que Josafá tomasse uma atitude naquele momento. Era fazer com que Josafá se colocasse, atendesse a Acabe. E quantas vezes, irmãos, a igreja do arrebatamento, porque eu falei que no princípio que a igreja apóstata, ela é o quê? Ela quebra aliança e princípios. Ela anda segundo as suas próprias vontades. Por quê? Qual que era o intento de Acabe, irmão? Acabe queria conquistar Ramote de Gileade, que estava no domínio da Síria. Só que em vez disso, o que Acabe fez? O que Josafá fez? Acabe mais que depressa aproveitou a aliança que ele tinha com Josafá e fez a proposta. Fez a proposta para ele, persuadiu. Por quê? Porque é muito mais difícil, queridos, nós falarmos não na frente de muitas pessoas. É para poucas pessoas que tem esse. Colocou uma festa, colocou muitas pessoas e falou: olha, você vai subir comigo? Eclesiastes 7, versículo 2, o que a Bíblia fala? É melhor ir numa casa onde há luto, do que em uma casa em que há festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isto a sério. Por quê, queridos? Porque muitas vezes na festa você não pensa nas consequências. As propostas na festa muitas vezes não te fazem pensar nas consequências. Não faça promessas quando você está alegre demais. Não prometa coisas quando você está triste demais ou com raiva. Por quê? Porque geralmente o final disso são coisas que não agradam a Deus ou que vão te desagradar também depois. Queridos, naquele momento, ele aproveitou a festa para quê? Para convencer Josafá. É uma arma de persuasão, irmão, muitas vezes infalível. Não, eu não vou falar isso aqui não vou falar aquilo ali mas vamos dar um presente, vamos dar uma festa aqui, vamos chamar Josafá para cá, porque eu tenho certeza que quando ele chegar aqui, ele vê o agrado, ele vê isso, ele vai se curvar, ele vai ir comigo. Por quê, irmão? Eu te pergunto uma coisa, era desejo de Josafá ir para Ramote de Gileade? Não era. Era desejo de Acabe. Não era de Josafá. Por isso que eu falei aqui no início, irmão, porque muitas das vezes a nossa aliança nos leva a fazer coisas que nós não queremos. Talvez não era a vontade de Josafá, estava ali, mas pela aliança que ele fez, ele estava ali, num lugar onde ele não deveria estar, sendo pressionado, sendo coagido a tomar uma decisão. Não se coloque na posição, querido, antes de você tomar qualquer atitude, antes de você falar qualquer coisa, antes de você tomar atitude na sua vida, coloca na presença de Deus, busque saber qual é a vontade de Deus, busque saber o que Deus acha a respeito, o que Deus quer a respeito daquilo.
Porque muitas coisas podem ser evitadas. Muitas coisas, irmão, poderiam ser evitadas na nossa vida se nós colocássemos Deus em primeiro lugar nas nossas decisões. O versículo de número 3 vai falar mais para nós. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: irás comigo lutar em Ramote de Gileade? Qual que foi a resposta? Sou como tu e o meu povo como teu. Estaremos contigo na guerra. Viu que a arma da persuasão levou ele a fazer uma decisão, tomar uma decisão precipitadamente? Muitas vezes, irmãos, a pressão do ambiente, muitas vezes te leva a tomar decisões precipitadas. Mas eu lembro de Jesus, né? No Getsêmen, sendo pressionado, porque Getsêmen, prensa de azeite, sendo pressionado. Ele falou: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua não ceda às pressões. Está doendo? Não está claro na sua mente o que você tem que fazer? Aleluia. Não tome decisões precipitadas. Não seja coagido pela situação, mas leva diante do Senhor. Espera a resposta da boca de Deus. Espera ver o que Deus tem para você, qual que é a vontade dele nesse negócio. Essa palavra tinha que ser para o irmão fulano de tal. Não, não é para nós. É para nós que estamos aqui. Igreja do arrebatamento, irmãos, ela não quebra princípios, ela não quebra alianças. Igreja do arrebatamento, querido, ela não cede às pressões. Lembra da igreja de Filadélfia? Lembra? O que a igreja de Filadélfia estava sofrendo? Pressões, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra. E eu te guardarei. Sabe o que Deus espera, irmão, de nós? É que nós envolvemos o Senhor nas nossas decisões. Envolva o Senhor nas suas decisões, queridos. Porque muitas vezes a igreja do arrebatamento tem cedido às pressões do mundo. Tem cedido aquelas pressões: olha, isso aí não tem problema, isso aí não importa não, isso é tranquilo, pode ficar à vontade. E muitas vezes o que tem acontecido conosco? Temos perdido a identidade, ou temos feito igual Josafá, chegado a um ponto, irmão, de tomar decisões, de ser influenciado a tomar decisões para os outros, que era a vontade dos outros. Meu querido, mas em nome de Jesus, busque saber a vontade de Deus para a sua vida. Não despreze a vontade de Deus. Não despreza. Capítulo 5, irmãos, fala de uma outra característica. Aqueles que realmente obedecem à vontade de Deus, o que acontece, irmãos? Primeiro, ele não quebra aliança. Segundo, ele não cede às pressões. Terceiro, ele busca ouvir a voz de Deus. O que Josafá faz, querido? Vamos consultar a Deus. E o que a Bíblia fala? Que mais do que depressa Acabe e chama 400 profetas. Chama 400 profetas para saber a vontade de Deus, para ouvir a voz de Deus, para ouvir o direcionamento de Deus. Como eu falei no início, queridos, chamou 400 profetas e lhe perguntou: devemos ir à guerra ou não? O que eles responderam?
Sim, porque Deus entregará nas mãos do rei. Usando o nome de Deus. Irmãos, como é difícil ouvir a voz de Deus no meio de uma igreja apóstata. Como é difícil ouvir a voz de Deus no meio de uma igreja apóstata. Por quê? Porque mais do que depressa, você viu, ele se cercou de 400 profetas, pastor. Falsos profetas. E adivinha o que eles falaram? Todos 400? Vai que Deus é contigo. Tem muitas pessoas, né, irmão, que gostam de ouvir profetas, né? Busca, vai atrás de profeta, né? E mais do que depressa, irmãos, estava 400 pessoas falando a mesma coisa, pastor. 400 pessoas falando a mesma coisa. Está vendo o tanto que a igreja apóstata, meu irmão, ela tenta influenciar a igreja do arrebatamento? Muitas vezes, aquele tanto de pessoa pode ir, bate nas costas do pastor, pode ir que Deus é contigo, viu? Felipe, pode ir que Deus é contigo. Mas o crente que tem discernimento de Deus, irmão, que tem discernimento do Espírito de Deus. Por quê? Porque o que operava na boca daqueles profetas? Aleluia. Operava um espírito de mentira. Qual que era o objetivo daquele espírito de mentira? Mas muitas vezes, irmãos, olhe para cá, muitas vezes nós, cristãos, igreja do arrebatamento, não conseguimos ouvir não de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir não. Muitas vezes queremos, pastor, uma pregaçãozinha, tapinha nas costas, tudo beleza, tudo bom. Mas quando sobe um pregador, um mensageiro de Deus, não estou falando só de mim não, de todos os outros que passam por aqui, ou que fazem uso da palavra de Deus como instrumento de pregação. Ah, a palavra está dura demais. Isso aí nem é de Deus não. Porque o movimento do lado ali, ó, é só bênção. É só palavra de vitória, pastor Wilson. Você lembra de João 10? O que Jesus fala? As minhas ovelhas conhecem o quê? A minha voz. Mas a igreja apóstata, querida, ela não quer nem saber disso. Porque o interesse dela é outro. O objetivo dela é outro. Ela não quer saber de agradar a Deus. Ela não quer saber da vontade de Deus. Ela quer lucro, ela quer fama. Ela quer satisfazer os interesses dela. Cuidado, meu querido, com os tapinhas nas costas, dizendo, ó, Deus está falando isso com você, isso e isso. Cuidado. Cuidado. Não, mas eu ouvi, pastor, eu ouvi bênção. O rapaz profetizou para mim, a irmã profetizou, o fulano profetizou, bênção para a minha vida. Profetizou bênção, vai dar certo, vai fluir. Será que é o Espírito da verdade que está falando? Porque Deus, irmão, quando Ele quer corrigir, irmão, não tem grande nem pequeno, não. Porque para Deus nós somos todos filhos. E o filho bastardo não tem correção do pai.
O filho bastardo não tem correção do pai. Nós que somos pais, eu e você que somos pais, muitas vezes dói no nosso coração, mas nós temos que falar não para o filho. Por quê? Porque nós sabemos o que é bom para ele. Porque nós sabemos que aquilo ali vai edificar ele lá na frente. Por que muitas vezes, irmão, nós damos com a cara na parede? Porque nós estamos só querendo ouvir coisas boas, só querendo ouvir palavra de bênção. Mas tem hora que Deus vai puxar a nossa orelha mesmo, irmão. Tem hora que Deus vai mandar nós parar. Tem hora que Deus vai falar, igual falou para o Paulo: Paulo, para aí. O Espírito de Deus fala para ele: para aí, lá em Atos 16, para aí. Não vai para aí não quero que você vá por aí. Vai lá para Macedônia, é lá que eu te quero. Muitas vezes o Espírito de Deus vai falar: não entra por essa porta. Não se aliança com essa pessoa, não cria nenhum vínculo com ela. Não faça isso. E muitas vezes, irmão, nós insistimos com o Espírito Santo. Aí o que Josafá faz? Não tem ninguém aí que fale do Senhor aí, não tem nenhum profeta do Senhor aí não. Opa, teve uma luz na mente de Josafá, acendeu uma luz. Aí essa luz tem que acender para nós também, querido. Sabe que toda a profecia ela vem de Deus? Sabe que tudo que eu ouço que de bom vem de Deus? É porque vem de Deus, é porque é a vontade de Deus? Porque o interesse, pastor, era genuíno. Muitas vezes a nossa aliança, irmão, esse tipo de aliança é por interesse genuíno. Nós vamos conquistar a cidade, Ramote Leade. É uma coisa boa. Mas não era a vontade de Deus, não era para aquela hora, não era para aquele momento. Por isso que aqueles que obedecem à voz de Deus, querido, eles procuram ouvir a voz de Deus. Aqueles que obedecem à vontade de Deus, eles procuram ouvir a voz de Deus. Estão falando aí que é benção, mas vou buscar mais a direção de Deus. Vou buscar mais a presença de Deus. Sabe, querido, nos últimos dias, a igreja do arrebatamento tem se envolvido em tanta coisa. Porque muitas vezes ouvem a voz de Deus, pastor. Até ouvem a voz de Deus. Porque se nós formos ver no texto, aqui no capítulo 13, Cauê, o que o texto fala? De Micaías. Quem era Micaías? Um profeta. O que o profeta fala? Micaías, porém, disse: juro em nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Profeta, irmão, que profetiza só para gosto de A e de B, para agradar o homem, tem demais, pastor, tem 400 no texto. Massagear ego, tem demais. Eles precisam de uma terapia, eles precisam de um coach. Para massagear ego, tem demais, irmãos. Tem demais. Mas a igreja do arrebatamento, ela precisa ouvir a voz genuína de Deus. Aquela palavra, irmão, que dói na hora, aquela palavra que nos corrige na hora. E a Bíblia diz que a correção na hora, queridos, ela realmente é dolorida, mas ela produz frutos pacíficos de arrependimento. Produz frutos pacíficos de arrependimento. Para chegar nesse versículo, nós lemos no versículo 13. Josafá falou: não tem ninguém da parte do Senhor, não tem um profeta do Senhor, não? Tem sim. Acabe fala. Só que toda vez que ele vem falar comigo, ele só profetiza o quê? Mal.
Toda vez que ele fala comigo, ele só profetiza mal, pastor. E eu odeio ele. Muitas vezes, irmão, muitas igrejas apóstatas, os profetas fiéis, homens e mulheres que manejam a palavra de Deus com responsabilidade, estão julgados às traças, no calabouço, a pão e água na igreja da apóstata. Por quê? Porque eles não querem ouvir, pastor. Eles querem ouvir, massagear ego. Então, essas pessoas ficam julgadas às traças. Mas eu quero glorificar a Deus, que eu creio que aqui nesta igreja, irmãos, nós temos ouvido a voz de Deus. Nós temos ouvido a voz de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Aleluia. Você não sabe daqui 1 minuto o que vai acontecer com você. Mas Deus já escreveu a tua história. Deus já escreveu toda a tua história. Basta você obedecer à vontade de Deus. Aleluia, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá, querido, em nome de Jesus. Você não vai ficar pelo meio do caminho, não. Porque aquele que procura ouvir a voz de Deus, irmão, ele vai ser direcionado por Deus. Ele vai ser levado em segurança. Eu lembro do salmista. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aleluia, eu não temeria. Porque é melhor passar no vale, irmão, da sombra da morte, sabendo que nós estamos no centro da vontade de Deus, do que fora dele, sem a presença de Deus. Muitas vezes no caminho, querido, você vai ouvir não. A Bíblia fala de Micaías, somente nesse texto, mas o que dá-nos a entender com a resposta de Acabe é que algumas vezes ele foi procurado. E qual que era a resposta para Acabe? A resposta que Deus vai dar para mim e para você. Se nós estivermos no erro, Deus vai nos corrigir mesmo. Deus vai falar conserta. Deus vai falar muda de vida. Deus vai falar assim, olha, põe a sua casa em ordem. Porque o culpado ele não tem por inocente, irmão. O culpado ele não tem por inocente. Mas o que a palavra de Deus fala? Micaías veio. Você viu o comprometimento do profeta? Aquilo que Deus me der, eu vou falar. É por isso que esses profetas, irmãos, falo profeta, aquele que maneja a profecia. A Bíblia fala que profeta não tem honra na sua casa, né, pastor? Muitas vezes as pessoas olham para a gente, vê porque está em um laço, né, no corpo, vê os nossos defeitos. Luiz não tem a mínima condição de pregar daquela forma. Eu não aceito essa palavra dele, não. Ele não tem. E nisso, querido, nós estamos igual a igreja apóstata. Nós estamos recusando muitas vezes ouvir a voz de Deus, porque o profeta é da casa. Então, queridos, em nome de Jesus nesta noite, fique atento à voz de Deus. Fique atento. Aleluia. Porque você pode estar dentro da casa de Deus, com a mesa preparada, e não conseguir se alimentar. Sabe por quê? Porque você está olhando para o homem.
Começa a olhar para a Deus, começa a olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Começa a olhar para aquele que realmente tem compromisso com a tua vida. E a Bíblia fala, irmãos, que Micaías chega. E Micaías profetiza. E o rei fala assim: não, Micaías, eu quero que você fale a verdade. Porque Micaías, irmão, falou como os profetas, os demais profetas, os 400 profetas. Mas, naquele momento, Acabe sabia que realmente não era a verdade. Porque a mente de Acabe já estava associada àquilo que Micaías fala é sempre contra mim. Querido, tome cuidado. Tome cuidado. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos errados. Muitas vezes nós estamos no pecado e nós queremos ouvir coisa boa. Queremos que Deus levante o pregador e fale coisa boa para nós. Mas o Deus que ama a tua alma, querido, o Deus que ama essa igreja, o Deus que deu a vida por esta igreja, Ele tem zelo, Ele tem ciúme de você, Ele tem ciúme da tua alma. Ele tem compromisso com você. Ele não vai te deixar morrer, não. Ele não vai te deixar entrar por caminhos tortuosos, não. Porque a voz de Deus, ela move. A voz de Deus, ela move as situações. E a Bíblia vai nos falar o quê? Para nós finalizarmos. Que Micaías vai falar para Acabe: Acabe, olha, é o seguinte, você vai subir, e o Espírito de Deus me falou que lá na batalha eu via as pessoas correndo, como ovelhas que não têm pastor. Traduzindo, o líder, o chefe, vai ficar no meio da batalha. E naquele momento, querido, estava Josafá e Acabe escutando a mesma coisa, Felipe. Igreja do arrebatamento, o que você faria naquele momento? Se você estivesse naquela situação, o que você faria naquele momento? Ao escutar a voz de Deus, ao escutar a direção de Deus para aquela situação. A igreja do arrebatamento, irmãos, ela obedece à voz de Deus. Mas o que aconteceu ali naquele momento? A Bíblia fala que Josafá não tomou nenhuma atitude. Pelo contrário, ele ouviu a voz de Deus, ele escutou, ele queria ouvir a voz de Deus. Ali apareceu o profeta. E falou o que tinha que ser falado, entregou a mensagem, entregou a revelação. E muitas vezes o que Josafá fez? Ele simplesmente desprezou, ignorou a voz de Deus. Por quê? Porque ele tinha feito uma aliança com Acabe. Está vendo tanto, irmãos, que é pesado? Está vendo tanto que as alianças que nós fazemos vamos levar a situações que muitas vezes nós vamos desprezar até a voz de Deus? E você sabe o final da história. O que o final da história diz? Que ele não obedeceu à voz de Deus e foi para a batalha. E a batalha, a Bíblia fala que um arqueiro lá, ao acaso, né? Uma flecha e atinge Acabe entre a couraça, entre a proteção. E a Bíblia falou que ele morreu no campo de batalha. E Josafá, que estava junto com ele, teve que clamar a misericórdia de Deus para não morrer junto. A Bíblia diz que Deus deu um livramento para Josafá naquele momento. Não despreze a voz de Deus, querido.
Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Ainda há tempo para você. Ainda há tempo para você. Você está ouvindo a voz de Deus nesta noite. Recue. Recue desta aliança que você está envolvendo. Obedeça a voz de Deus nesta noite, porque ainda há tempo. Ainda há tempo para você, para a tua vida, para que você não seja envolvido em situações de morte lá na frente. Deus está te falando nesta noite. Escuta, a voz de Deus obedece. A palavra de Deus nos diz assim, que aquele que me ama obedece a minha voz, obedece a minha vontade. Nem tudo, irmãos, é para aquela hora, para aquele momento. Talvez não é para essa hora, não é para esse momento na tua vida. Escuta a voz de Deus nesta noite. Eu sinto o Espírito de Deus aqui, querido. Aleluia. O Espírito de Deus tem compromisso com a tua igreja, a igreja do arrebatamento. Se você fez aliança lá atrás, ainda é tempo de você recuar. Aleluia. Eu não sei com quem que é, o que é, mas o Espírito de Deus já comunicou no seu coração, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele já comunicou o teu coração nesta noite. Somente obedeça. Jesus, querido, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. É você renunciar mesmo, é você falar assim: olha, eu estou ouvindo a voz de Deus aqui, eu vou mudar de direção. Não despreze a vontade de Deus para a sua vida, porque pode ser desastroso. Porque naquele dia, querido, Josafá foi salvo, teve um livramento de Deus. Ainda é tempo para você, querido, em nome de Jesus. Outra característica daqueles que obedecem à vontade de Deus, querido, é realmente fazer a vontade de Deus, não é desprezar a vontade de Deus. Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus te dê sabedoria nesta noite. Eu falei nesta manhã num grupo que eu compartilhei do grupo com os irmãos, que muitas vezes o coração endurecido, ele cega os olhos e os ouvidos, e nos impede de perceber as bênçãos de Deus que está na nossa frente. Aquebrando o teu coração nesta noite, não feche os teus olhos para a palavra de Deus. Não feche os teus olhos para a palavra de Deus, querido. A Bíblia diz, querido, que em Mateus 7, que a diferença, pastor, entre aquele que é insensato e prudente, o prudente, o que ele faz? Ele ouve e põe o quê? Em prática. Prudente. Vai vir as dificuldades, querido, vai vir as lutas, vai vir, os ventos vão soprar com fúria, mas o prudente, ele ouve e pratica. Que Deus te abençoe nesta noite, meu querido, em nome de Jesus.